começar. O chat está aberto. Deixar hoje, nós vamos ter... Ô Marassi, tudo bem? Boa noite. Dando para ouvir bem? Tainara, Débora. Obrigado pela presença de vocês. Cristiano. Vou compartilhar a tela aqui com vocês agora, para a gente começar esse nosso segundo credenciamento para como a gente vai poder usar essas ferramentas para diagnóstico da COVID dentro do nosso consultório odontológico. Eu vou esconder aqui a nossa floating panel. Me ouvindo bem? Vamos lá. Deixa eu confirmar aqui. Q&A. Testando o campo de perguntas. Obrigado, Marassi. Quem tiver perguntas, usa, por favor, o Q&A e não o chat. Eu consigo ir vendo por aqui, tá bom? O chat está gravado em algum lugar. Sim, a gente está gravando. A primeira não foi gravada, vai estar disponibilizado aqui para todo mundo poder usar como referência aí nos próximos dias, tá bom? Vai estar no nosso canal do YouTube e é só entrar lá no YouTube, escrever Compass 3D, assinar, tem muito conteúdo lá sendo postado todos os dias, inclusive a live que nós fizemos ontem com o Henrique Prete vai estar disponibilizada no nosso canal. Então, vamos deixar essas aqui para a gente começar em definitivo. O nosso credenciamento para cirurgiões dentistas e como utilizar esses testes nos nossos consultórios. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os testes moleculares para diagnóstico da COVID. Em especial, nós vamos falar do RT-PCR, Real Time PCR, que é Polymerase Chain Reaction, e do IgG e IgM, que o nosso organismo produz em combate a infecções e a possibilidade de detecção através de exames em qual etapa da doença a gente se encontra e os nossos pacientes se encontram. Meu nome é Bruno Gribe, eu sou fundador de tecnologia, amo odontologia, como a grande maioria de vocês. Sou clínico, tenho um consultório que já tem pouco mais de um mês que eu não visito dentro da Bodytech, chama SmileTech. Sou filho e neto de dentistas, né? Eu comentei na semana passada, me deu muita saudade do meu consultório, como eu imagino que vários de vocês também estejam, quem está cumprindo a quarentena. Sei que muitos colegas já retomaram as atividades e ainda de uma forma mais lenta, né, em função do grande medo que ainda existe na população e a orientação que ainda segue sendo, na maioria dos estados, de manter o isolamento social, de manter o distanciamento, evitar idas ao hospital e ao mesmo ao dentista, que a gente sabe que hoje tido como um dos grandes focos de transmissão da doença da COVID. Então, a gente fica com saudade do consultório, mas também cumprindo ali o nosso papel social e ajudando a achatar a curva nesses primeiros meses, primeiras semanas da pandemia aqui no Brasil. Fiz um pós-doc na Universidade de Michigan entre 2006 e 2007, fiz um mestrado em ortodontia, sou ortodontista e amo ortodontia, e também a gente tem um trabalho social
com pacientes fissurados lá no Hospital da Baleia, e muitas dessas atividades estão suspensas, como as aulas com o meu querido professor lá no Excel, e as aulas também lá nos Estados Unidos suspensas. A gente, falando de uma forma mais objetiva hoje, a questão dos testes, a gente começou a CONS em 2005, através de uma empresa de diagnóstico tomográfico, diagnóstico por imagem tridimensional. E lá se vão 15 anos dedicados a tornar tecnologias de ponta acessíveis para todos os dentistas do Brasil, e temos expandido essa fronteira aí para outros países como Portugal, a Índia, os Estados Unidos e outros países da América Latina. Como eu disse, eu sou filho de ortodontistas, filho do Marcos Gribel e neto do Zé Gribel, e tive a oportunidade de ver muitas mudanças na odontologia ao longo dos últimos 30 anos, que eu consigo me lembrar das primeiras recordações dentro do consultório, trabalhando com meu avô, com meu pai. E eu sempre comento dessa foto aqui no canto inferior direito a evolução do EPI na odontologia nos últimos 50 anos, e fico imaginando como vai ser a próxima etapa, porque lá no fundo está o meu avô sem gorro, sem máscara, sem luva, meu pai sem o gorro e eu ainda sem o óculos, e agora as urgências e as emergências que eu tenho atendido na minha outra clínica, aqui na Odonto Gribel, num outro endereço, o Face Shield virou EPI obrigatório, o jaleco descartável também, enfim, uma nova realidade que veio para ficar, vai ser o nosso novo normal, como a gente tem chamado, né? Muita coisa vai mudar, nem tudo vai ser do jeito que era antes, mesmo quando a vacina para a Covid chegar. Então, esse novo normal vai envolver uma série de mudanças, e a incorporação de tecnologias para diagnóstico, planejamento, não tem dúvida que ela vai estar ainda mais presente dentro dos consultórios, que vão precisar de se reinventar, né? E foi nesse espírito de tornar essas tecnologias acessíveis que a gente iniciou esse trabalho. Hoje a gente conta com um pouco mais de 60 colaboradores, temos parceria com 320 clínicas de radiologia, mais de 11 mil dentistas atendidos, mais de 50 mil pacientes que passaram sobre os nossos cuidados, compras, e a gente acredita que está só começando. A gente foi investido pelo BNDES em 2016, pela Confrapar, um fundo Aerotech, que é um fundo de manufatura aditiva para a indústria aeroespacial, em 2019, e a Compass está completando 15 anos esse ano, né, debutante, mas a gente sente que está ainda bem no começo. A gente começou essa história da Covid com a impressão de válvulas para respiradores. Então, esse splitter é uma válvula que vai conectada no respirador para criar condições que duas pessoas pudessem usar um respirador simultaneamente. E essa manobra foi bastante questionada e pelo ponto de vista da biossegurança e da sua real necessidade, falou: Bruno, será que a gente vai realmente chegar num momento onde isso vai ser necessário? E foi quando nós fomos convidados a participar de uma força-tarefa para combate, o enfrentamento da Covid pelo Ministério da Saúde, através da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E aí a gente começou, então, a fazer testes de adaptação dessas válvulas, desses multiplicadores, dos respiradores, e dali, da Fiocruz, isso se expandiu para diversas atuações junto à Vale do Rio Doce, ao Albert Einstein, e toda a rede de fomento à inovação, tecnologia,
tanto no ponto de vista acadêmico, como lá na UFMG, como do ponto de vista prático, como o nosso apoio aí da ABO e da ABOR, de várias instituições de classe, nós começamos a entender um pouco mais sobre esse novo normal e sobre a real condição que a gente tinha de contribuir para esse enfrentamento, que não era cuidando da ponta do paciente terminal ou internado, entubado, necessitando de múltiplos ventiladores, mas trabalhar na nossa essência, no nosso core, que é diagnóstico e prevenção. Então, nós resolvemos dar uma outra ênfase para a nossa atuação dentro desse grupo de empresas dedicadas à manufatura aditiva, à impressão 3D, e pivotar, então, né? Mudar o foco que antes estava no tratamento dentro das unidades intensivas para o diagnóstico precoce e a prevenção da doença. Então, quando a gente pensa... This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily quando a gente pensa no vírus, né, o SARS-CoV-2, que é o vírus da família coronavírus, que causa essas infecções pulmonares e dá origem à doença chamada Covid-19, descoberta no final do ano passado. Agora a gente já está tendo relatos que talvez tenha sido um pouco antes do que esses relatos iniciais do dia 31 de dezembro. Quando a gente vai olhar para esse vírus, a gente vai ver que ele tem algumas características novas e que o nosso organismo ainda não foi treinado a combater esse vírus, e daí o grande número de pessoas que têm sido infectadas apresentando sinais e sintomas, ainda que um percentual relativamente pequeno dessas pessoas evoluam para casos mais graves e até venham a perder suas vidas. Mas a gente sabe que não tem como a gente mensurar o custo da vida humana, né, o valor de uma vida humana, que os números hoje eles são aterrorizantes, né? O Brasil passando ali de 6, 7 mil pessoas que vieram a falecer da Covid-19. Quando a gente pensa no 11 de setembro, que matou mais de 3 mil pessoas, é uma tragédia enorme. Então, a gente consegue dar escala quando a gente pega um montante de pessoas que já não só no Brasil, mas no mundo, Estados Unidos já passando de 60 mil mortos. A gente tem uma dimensão da escala que essa doença, o estrago que ela causou em muitas famílias, em muitas sociedades, e como que a gente pode fazer, então, para prevenir a perda de mais vidas, uma vez que o nosso organismo ainda não está preparado para combater esse novo vírus, não foi desenvolvido ainda uma imunidade própria. Então, esse é o SARS-CoV-2, é o vírus.
Então, conhecer a anatomia do vírus, né, o mecanismo de infecção, de transmissão da doença e a forma com que esse vírus penetra na célula, se multiplica, são todos caminhos para a gente criar soluções que venham a minimizar o contágio e a transmissão da doença. O que é interessante quando a gente avalia esse vírus é esse mecanismo que, ao entrar dentro das células, ele não precisa de desenvolver dentro do núcleo da célula, mas ele vai sendo duplicado, partes dele vai sendo multiplicada dentro da própria célula e ele acaba eclodindo a partir da própria membrana celular da célula que ele infectou. Então, esse mecanismo associado com outras características do COVID, do SARS-CoV, faz com que a gente tenha uma multiplicação muito rápida, muito acelerada e que muitas vezes sobrecarrega o nosso sistema imunológico. Então, o primeiro passo, a primeira barreira para a gente conter a evolução da doença é conter a transmissão. E acho que isso tem sido amplamente difundido em todos os meios, a importância de se utilizar a máscara, de se lavar as mãos e todos os mecanismos de controle da transmissão, incluindo o afastamento social. Oi? Ah, tá. Eu vou montar aqui. Vê se melhorou. Bom, obrigado, Márcio, me deu um toque aqui que estava difícil escutar o vídeo, que estava muito baixo. Da última vez estava muito alto, ainda não acertei aqui o volume, mas a transmissão do vírus ela acontece principalmente através dessas gotículas, né, quando a gente espirra, quando a gente entra em contato com uma superfície que foi previamente contaminada pelo vírus. Ele pode ficar durante dias, horas ativo, dependendo da superfície. Então, o principal meio de evitar a transmissão é utilizar a máscara, lavar as mãos com sabão, com álcool em gel, cobrir bem a boca e o nariz ao espirrar, né? Evitar de espirrar em locais públicos, evitar aglomerações e, preferencialmente, ficar em casa nesse primeiro momento, onde o risco de transmissão é muito alto. Não compartilhar objetos pessoais e manter os ambientes bem ventilados
para que a gente não se contamine. E as recomendações, obviamente, das instituições de classe, o CRO, o CFO, vem sendo para a gente restringir também os atendimentos no nosso consultório e concentrar apenas no atendimento das urgências e das emergências na odontologia. A gente sabe que nós ainda não temos cura, né, e nem tratamento para a doença em si. O que a gente trata são os sintomas, e com repouso, hidratação, com antitérmicos, com analgésicos, umidificador de ambientes e, eventualmente, até um banho quente que pode aliviar os sintomas que se assemelham muito a de uma gripe bem forte, associada muitas vezes com uma dificuldade de respiração e dores ao respirar. Então, como não existe um tratamento específico, a gente ainda não tem uma medicação realmente eficaz e com baixo risco para a gente poder utilizar, e a gente não tem ainda uma vacina, o ideal é que a gente evite ao máximo ser contaminado até que a gente tenha um tratamento mais eficaz, e isso tem sido estudado pelas melhores equipes mundo afora, na busca de um tratamento e, obviamente, de uma vacina. E esses efeitos respiratórios estão sendo ainda bastante estudados, mas basicamente são descritos como uma dificuldade respiratória. A gente tem uma diversidade grande de cepas ou de mutações do vírus que não necessariamente vão caracterizar uma nova cepa, mas são variações genéticas comuns de acontecer. No Brasil, o Albert Einstein, que é um dos nossos parceiros nesse projeto, já identificou mais de 35 genomas completos do vírus SARS-CoV-2. E existe, obviamente, a possibilidade de que uma mutação venha a representar uma nova ameaça, a qual o nosso organismo, mesmo que a gente já tenha sido contaminado uma vez, volte a expressar a doença. Então, o fato de você já ter tido a doença não garante que você não vai ter novamente uma doença causada por uma mutação desse vírus. Isso é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente começa a pensar nas ideias de testar buscando um passaporte de livre trânsito, o passaporte verde, onde você já está contaminado, já tem as imunoglobulinas, os anticorpos para esse vírus determinado, não te garante que você não vai ter exposição a um novo tipo de vírus, a uma mutação desse vírus que hoje causa a Covid. E quando que a gente vai ter, então, uma vacina? Mais uma vez, a gente vai ter, muito provavelmente, uma vacina para esse tipo de vírus. A gente ainda não sabe se vai ter uma vacina para todas as variações e se daqui a quanto tempo a gente pode ter uma reação, uma mutação que vai trazer uma nova doença. Então, o novo normal é que a gente vai ter que se proteger durante um bom tempo de infecções virais como a da Covid. O prazo estimado hoje para a gente ter uma vacina amplamente difundida, que todo mundo tem acesso, varia de 12 a 18 meses. E o que nós vamos fazer até lá? Eu sei que você, nem eu, nem ninguém no Brasil pode manter a sua empresa, o seu negócio, o seu consultório fechado durante todo esse tempo. Como que a gente vai fazer para voltar a nossa vida normal, ou ao nosso novo normal? Como que a gente vai voltar às atividades econômicas dentro desse cenário onde a gente ainda não tem uma vacina disponível? E a resposta mundial para esse problema tem sido a testagem em massa. No início, o que estava sendo preconizado era que a gente deveria testar os indivíduos sintomáticos. Quem apresentava febre, tosse, dificuldade de respirar, ou quem teve viajando e foi exposto a um ambiente onde as pessoas estavam contaminadas, um país com
com a contaminação que pudesse estar trazendo o vírus, então, de outros países aqui para o Brasil. Muito bem, isso já aconteceu, o Brasil já está tomado com centenas de milhares de casos e hoje todo mundo está sujeito a ter contato com esse vírus. Então, o que a gente tem hoje como determinação ou como indicativo do Ministério da Saúde, o que a Fiocruz está trabalhando junto com o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, em testes de indivíduos assintomáticos, principalmente profissionais da saúde, que somos nós, cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros, pessoas que tratam diretamente com o público e propondo, então, o que seria um isolamento vertical a partir dessa testagem, principalmente dos profissionais de saúde. O take-home message do nosso hoje é que se você trabalha com atendimento ao público e pretende voltar às suas atividades, você precisa ser testado. Por que você precisa ser testado? Para saber se você está imune? Não, para saber se você não está assintomático, transmitindo a doença. Porque se você tiver com sintomas, não precisa nem de testar, fique em casa. Não precisa de esperar aparecer os sinais e os sintomas para que você teste e que você esteja transmitindo a doença. Porque hoje o maior risco que a gente tem para o sistema de saúde público e privado do Brasil são indivíduos como eu e você, saudáveis, que estão assintomáticos e estão muitas vezes contaminados e transmitindo a doença. Imagina agora se sou eu e você atendendo pacientes de 15 em 15, 20 em 20, meia hora dentro de um consultório odontológico, gerando aerossol. A nossa possibilidade de transmissão, ainda que a gente esteja assintomático, ela é muito grande. Então, o primeiro passo para um retorno às atividades econômicas, à nossa atividade profissional, é garantir que a gente não vai estar causando dano ou expondo os nossos pacientes à doença. Então, nos testar e testar a nossa equipe é fundamental. Esse teste pode ser simples, como medir a temperatura, pode ser um teste rápido, sorológico, onde a gente vai ver a presença ou não de anticorpos, ou pode ser um teste com maior precisão, com maior nível de refinamento, como é o PCR, e nós vamos falar quando que a gente vai indicar cada uma dessas situações. Mas o fato é, se você é um empresário e pretende ter reuniões com salas de reuniões fechadas, com muita gente dentro, a sua primeira responsabilidade é não contaminar todos aqueles outros participantes da reunião. Então, hoje, as reuniões com o governo, elas são feitas mediante a apresentação de um exame negativo para transmissão do vírus. Então, fazer hoje o exame é muito mais para a gente saber se a gente está transmitindo ou não, consciência de que se eu estiver contaminado pelo vírus, mesmo que eu esteja assintomático, eu devo ficar em casa. Então, se você for detectado com o vírus, seu exame PCR der positivo, ou seja, você foi rastreado, foi encontrado vírus no seu organismo, você deve ficar em casa e contribuir para a redução da taxa de contaminação da população. E isso é fantástico, porque quando a gente coloca isso de uma maneira clara, transparente para os nossos pacientes, isso enobrece muito a nossa profissão, isso enobrece o nosso consultório, porque a gente parte do pressuposto de que nós estamos ali para poder prestar um serviço de saúde e não para criar uma doença, e não para transmitir uma doença. Então, isso coloca um selo de qualidade e já começa a diferenciar quem são os bons profissionais realmente se importam com a saúde dos seus pacientes a partir do momento que a gente tem um ambiente seguro para fazer os atendimentos. Porque hoje não é seguro fazer os atendimentos, ainda que você esteja assintomático. O Ministério da Saúde criou esse chart aí, esse fluxograma, onde ele apresenta se você está suspeito, né, tem sintomas da Covid-19, que você deve fazer um teste PCR, e se esse teste for, então, positivo,
a gente vai avaliar se como está a sua saturação de oxigênio. Se você tiver com dificuldades de respirar, você deve ir para um hospital. Se você não tiver com dificuldades de respirar, você deve fazer a quarentena. Procurar um médico, procurar maiores orientações e seguir na quarentena. Se o seu teste PCR for negativo, você deve seguir pesquisando se você não está contaminado com outro tipo de coronavírus ou outros vírus da gripe, H1N1, por exemplo. E se isso não for identificado, qual é a causa dos seus sintomas, você deve também manter o isolamento social. Então, quando ele ainda está inclusivo, a gente deve evitar o contato. Se ele der negativo, a gente deve fazer o afastamento social. E a única possibilidade da gente voltar às atividades é se o teste PCR estiver negativo. Então, não basta eu estar negativo para sintomas, que os mais comuns hoje são febre, tosse, dispneia, mialgia, fadiga, mas existem outros sintomas que são menos comuns, mas que a gente pode associar à infecção do SARS-CoV-2, associar à COVID-19. Anorexia, confusão, tontura, dor de cabeça, dor no peito, diarreia tem sido comumente relatado, e dores abdominais. Enfim, se eu tenho sintomas, eu preciso testar e saber se o que eu tenho realmente é COVID. Se eu não tenho sintomas, eu tenho duas opções: fazer o isolamento social e ficar em casa na quarentena, ou fazer o teste e só voltar a trabalhar se o meu teste PCR estiver negativo. Quais são os tipos de teste? Porque o pessoal, mas o teste positivo é que é o bom. Quero ter o teste positivo, que aí eu já tive a doença, eu não vou ter mais, eu já estou imune. Basicamente, hoje a gente trabalha com os testes PCR e os testes sorológicos, o IgM e o IgG. Tá? Existe o teste do AG e o IgA, e a gente não vai falar muito sobre eles hoje, pela questão do tempo, e o foco hoje realmente é a disponibilidade da maioria dos exames hoje nos anticorpos IgM e IgG. E o teste feito através da técnica de PCR. Esses testes sorológicos, chamados ali dos testes rápidos, eles identificam o IgM e o IgG, e eles são testes que não estão recomendados para uma confirmação de diagnóstico se o paciente ainda está com sintomas leves e está no início recente da doença. Acabou de aparecer os sintomas ali nos primeiros dias, eles ainda não apresentam uma fidelidade, uma assertividade tão grande, e a gente pode ter com uma frequência grande os falsos negativos dentro ali dos primeiros dias, da primeira semana, desde o aparecimento dos sintomas. Então, apesar deles terem uma boa acurácia diagnóstica, a gente restringe esses testes para quem já está com um quadro superior a 8 dias entre o aparecimento dos primeiros sintomas, E esses testes, eles estão mais associados ali para rastrear as pessoas assintomáticas ou na identificação de pessoas com anticorpo IgM, com o intuito de presumir uma imunidade adquirida. Essa não parece ser o caminho certo. Tá? Então, a gente não usa os testes sorológicos, que é o teste de sangue venoso, aquela pontinha de sangue, para poder identificar se a pessoa tem ou não a doença, se ele está assintomático. Ele só funciona para quem já está com sintomas. Então, a gente quer ajudar a clarear um pouco mais essa situação, e eu elaborei 2 slides, e esses slides eles vão estar disponíveis para vocês no nosso canal lá do Telegram, e se vocês quiserem fazer uma foto, pode ficar à vontade.
A ideia é que a gente possa trazer esses testes, tanto o IgG, o IgM, quanto o teste PCR, para que a gente possa voltar com segurança a atender nos nossos consultórios e não causar dano aos nossos pacientes, não está sendo vetor dentro do nosso consultório. Então, da semana passada para essa semana, a gente já teve uma atualização no gráfico. Quem teve com a gente na semana passada, a gente caracterizou a fase aguda por volta ali do sétimo dia da aparição dos sintomas como o pico da expressão da IgM, mas os estudos mais recentes estão mostrando que a IgM ela pode se permanecer expressada no teste sorológico até o 30º, 40º dia pós-sintomas. Então, a gente tem uma expressão inicial de IgM por volta do 7º dia de pós-sintomas e uma expressão maior do IgG depois do 14º, lá para o 20º dia. Então, esse marcador, esse anticorpo, o IgM, ele está associado à fase aguda, mas não é o início da doença. A doença começou muito antes. Ele está marcando sintomas mais exacerbados, uma resposta mais aguda do nosso sistema imunológico e só a partir ali do 7º, 8º, 10º dia pós a aparição dos sintomas é que a gente vai identificar a IgM. O PCR, que é o teste hoje com maior assertividade, com maior grau de segurança para ser aplicado, ele, por sua vez, ele já pode ser aplicado desde o primeiro dia ou até antes do primeiro dia da aparição dos sintomas. A gente testa indivíduos assintomáticos para saber se ele tem o vírus e se ele está transmitindo o vírus antes mesmo dos sintomas aparecerem. E muito antes do 7º, 8º, 10º dia, que é quando a gente teria a primeira resposta positiva para o teste de IgM e IgG. Ou seja, entre a contaminação e o 10º dia pós-sintomas, essa pessoa já contaminou uma infinidade de outras pessoas. Conversando com alguns professores, imunologistas, na última semana, o que antes imaginava-se, né, que o índice de transmissão do vírus era algo em torno de 1 a 2, cada indivíduo contaminado contaminava mais 1 ou 2, hoje a estimativa já está próximo de 18 a 20 pessoas são contaminadas por indivíduos que ainda estão numa etapa assintomática que estão transmitindo a doença. Então, o fator exponencial é enorme quando a gente está assintomático e contaminado. Daí a importância do teste PCR para fazer um lockdown das pessoas que estão contaminadas. E eu li um artigo hoje muito interessante da cidade de Nó, na Itália, que era uma cidade pequena, né, um vilarejo lá na Itália, que testou todos os seus, se não me falha a memória, eram 4.000 ou 3 ou 4.000 habitantes, e identificaram 87 pessoas aproximadamente contaminadas e fizeram o isolamento dessas 87 pessoas e 3 semanas depois eles testaram novamente toda a população da cidade e nenhuma pessoa tinha sido contaminada, todas as outras pessoas, a cidade estava livre do vírus. Então, isso me deixou bastante otimista com essa ideia que a gente vem promovendo de se testar e, se você tiver positivo, fazer a quarentena, fazer o distanciamento social, evitar o contato com outras pessoas, porque certamente você vai estar transmitindo e contribuindo para que o nosso sistema de saúde entre em colapso. No outro extremo, a gente tem aqui em azul a IgG e a promessa de uma possível imunização, que é um anticorpo que está relacionado com a resposta tardia do nosso sistema imunológico, possivelmente
quando os sintomas já estão muito mais brandos e a gente está num caminho de remissão aí da doença. Então, se eu tenho IgG alto, possivelmente eu já fui contaminado pelo coronavírus, meu organismo já passou pela fase aguda, onde eu tenho uma piora significativa dos sintomas por volta ali do 7º, 8º, 10º dia depois da aparição dos primeiros sintomas, e com isso espera-se uma possível imunização. O problema é que a grande maioria dos testes rápidos hoje disponíveis no Brasil não são tão específicos. Eles podem estar identificando anticorpos que não são específicos para esse coronavírus, para o SARS-CoV-2. Eles podem ser de outros coronavírus e você, na verdade, não está imune e pode pegar outro tipo de coronavírus. Então, mesmo quando a gente faz o teste IgG, o teste rápido, e tem a presença desses anticorpos no nosso organismo, a gente ainda precisa de confirmar se essa IgG realmente é a IgG do anticorpo do coronavírus. Tá? Então, vejam que é muito melhor eu testar antes, porque se eu estou no 21º dia e eu só resolvi testar lá no 21º dia, o número de pessoas que eu entrei em contato, o número de pessoas que eu contaminei nesse período é gigantesco. Então, quanto antes eu me testar e quanto menos eu transmitir, mais rápido nós vamos terminar esse pesadelo que a gente está vivendo. Então, esse é o resumo mais atual sobre as possibilidades de resultados dos exames. Eu posso fazer o meu teste PCR, que seria 99% de assertividade, e se eu tivesse do vírus no meu organismo, eu vou fazer a quarentena. Não importa o resultado que eu tenha nos exames, nos testes rápidos, sorológicos, na identificação dos anticorpos IgG e IgM. Todos os cenários à minha esquerda, eles me levam a uma única conduta, que é o isolamento social e a quarentena. Se, por outro lado, eu não tiver a presença do vírus no meu organismo, isso pode ser devido a, basicamente, 2 fatores. Ou eu nunca fui exposto, que é o limite da direita aí da tela, né, da sua direita, onde eu não tenho nem IgM nem IgG, onde eu estou livre, eu nunca fui exposto à doença, e eu sou um sério candidato a me expor, a me contaminar, à medida que eu me proponho a voltar às minhas atividades econômicas, ao convívio social e à minha vida normal, ou dentro do novo normal. Ou eu já tive contato com o vírus, não tenho mais, o meu organismo se encarregou de remover todo o sinal de vírus do meu corpo, e eu posso ter adquirido, então, uma possível imunidade. Então, tem um asterisco e está escrito em verde ali, uma possível imunidade a esse tipo de vírus especificamente, porque pode acontecer uma mutação e eu posso ser exposto a um novo tipo de vírus. Ou ainda a gente não sabe, nós não temos todas as respostas. O que os imunologistas falam é que pode ser um vírus oportunista que, apesar de não aparecer no PCR, ele pode estar subclínico e ser um vírus oportunista mais ou menos como um vírus da herpes. Ele não está no seu organismo, você não está transmitindo, ele não foi identificado no momento da coleta do material, na nasofaringe, na orofaringe, mas numa eventual queda da sua imunidade, você pode ter novamente a proliferação do vírus e voltar a transmitir. Então, não está claro esse mecanismo. O que está claro é que se você, sim, tem o vírus, fique em casa. Se você não tem o vírus, você não está transmitindo. Tome cuidado para não se contaminar por uma nova cepa, ou tome cuidado para não ter uma baixa imunológica e ter uma reinfecção ou ressurgimento da doença devido a uma baixa imunológica.
Nos outros cenários, onde eu tenho o IgM e o IgG presente e não tenho o vírus, provavelmente trata-se de algum falso positivo, porque se você não tem o vírus, dificilmente você vai estar expressando a IgM, que está muito associada à fase aguda da doença. É mais comum que você tenha o IgG, que seria a imunidade. A IgM, você está no pico da infecção e não faz sentido você estar no pico da infecção e não ter o vírus. Então, existe uma incompatibilidade de resultados e aí, em amarelo, está escrito fazer um novo teste para confirmar se nós tivemos um falso positivo no teste sorológico, que é mais comum de acontecer, ou se a gente teve um falso negativo nos testes PCR, que também pode acontecer. Em 1% dos casos a gente pode ter, é raro, porque é uma técnica muito sensível. Ela consegue identificar pequenos fragmentos do vírus do nosso organismo e normalmente é um teste bastante confiável. Então, hoje, a gente tem dois caminhos. A prevenção, né, e se testar para que a gente não transmita a doença se a gente estiver contaminado, ou jogar jogar um dado, que nem é um cara e coroa, porque você não tem 50% de chance de estar certo. Ao decidir voltar a trabalhar, você jogou um dado para saber qual dessas 10 opções você se enquadra. E você está torcendo para se enquadrar em uma das duas últimas, onde ou você está imune ou você não foi contaminado, sendo que existe 8 outras possibilidades que você deveria permanecer em casa e contribuir para o achatamento da curva e a não disseminação da doença, ainda que você esteja assintomático. Então, o que é o PCR? A gente falou, o Polymerase Chain Reaction, ele amplifica o RNA do vírus e milhares de vezes, então é muito difícil que você não consiga detectar na sua amostra a presença do vírus. Tem uma sensibilidade reduzida quando a gente tem uma amostra que não conseguiu pegar muito vírus, mas por isso é importante ter uma boa técnica de coleta do material para que a gente não envie para o laboratório um tubo que não tem material suficiente para a gente conseguir identificar. Mas, de novo, essa é uma situação bastante rara devido ao tamanho da especificidade e à grande disponibilidade do vírus na cavidade nasal e na cavidade oral. Tá? A acurácia aí do PCR, ela pode ser influenciada pela coleta e por isso a gente quer mostrar para vocês de uma forma bem detalhada como que essa coleta deve ser feita. Tá? Esse vídeo está no nosso canal do YouTube, está no nosso canal também lá no Telegram e você pode assistir para identificar como fazer a coleta. Deixa eu... A gente começa fazendo uma leve higienização da boca, não com álcool, nem com nenhum tipo de antibiótico, simplesmente para remover restos de alimento, para não contaminar a amostra quando a gente for fazer a coleta com o suave. Se o paciente ele tiver com muita secreção no nariz, ele pode fazer uma descarga, assoar o nariz e tirar o excesso de muco, porque a gente não quer levar só muco para o tubo de coleta, a gente quer levar tecido. Então, é importante inserir o suave, que é esse cotonete feito numa impressora 3D aqui na Compass. Ele é super flexível e bastante delicado para que a gente consiga inserir até a parede posterior da nasofaringe
e fazer a coleta do material celular, não só do muco. Né? Uma vez feita a coleta do tecido e do material, a gente vai colocar esse suave dentro do tubinho com um líquido especial de transporte. Esse líquido, às vezes, ele é rosadinho, alaranjado, vai depender da formulação usada em cada laboratório. E, em seguida, a gente vai fazer a coleta da orofaringe, dos pilares faríngeos e na parede posterior da orofaringe. Então, esse teste ele é um pouco mais incômodo, ele causa uma certa ânsia no paciente, mas ele não precisa de ser um teste demorado. A gente pode usar um espelhinho odontológico para baixar a língua, ou uma espátula de madeira. A gente evita a espátula de madeira porque a madeira ela pode ativar o vírus ou atrapalhar os resultados. O ideal é usar o espelhinho odontológico para fazer o abaixamento da língua. E, uma vez feita essa coleta, a gente vai enviar isso para o laboratório para fazer a análise. Mas antes da coleta, existem etapas que são importantes para a gente entender o fluxo completo de como a gente vai fazer esse teste dentro do nosso consultório. Desde o momento que o paciente chega ao consultório até o momento que ele recebe o resultado no celular dele. Então, a gente desenvolveu todo esse fluxo a partir do nosso novo site. Ele está disponível a partir de hoje. Vocês podem entrar loja.compass3d.com.br e lá vocês vão ver o ícone da COVID e a opção de compra do kit para coleta para o PCR, o Face Shield e o teste rápido IgM-IgG. Ao selecionar o RT-PCR, você vai selecionar qual é a sua cidade. A gente tem hoje a opção de São Paulo, Belo Horizonte ou qualquer outra cidade do Brasil. Em São Paulo e Belo Horizonte, nós temos a possibilidade do envio do exame num prazo inferior a 48 horas. Para todas as outras cidades do Brasil, o resultado ele é entregue em até 48 horas dentro da nossa rede de laboratórios parceiros. A Fiocruz e o Albert Einstein, principalmente, são os grandes apoiadores desse nosso projeto. E aí você seleciona a quantidade desejada de kits que você vai fazer. Quantos pacientes você deseja adquirir? Esses kits eles vão ser enviados então para o seu consultório e quando o paciente chegar para a sua consulta, você vai encaminhar para ele um formulário para ele preencher a anamnese. Quando o paciente chega, você vai pegar o seu tubinho, deixa eu pegar ele aqui. Nós temos vários tubos. Dentro do tubo, você vai ter o QR Code, você vai fazer a leitura desse QR Code para poder associar aquele tubo específico a aquele pedido que vai ser feito no nosso site. Então, se você entrar na sua conta, você vai identificar uma lista de kits adquiridos e para fazer a associação basta ligar o seu smartphone, a câmera, e ele vai te direcionar através do QR Code para essa página onde você vai informar o valor da consulta que vai ser cobrado, a forma de pagamento, o nome do paciente, o CPF, o telefone, e a partir daí a gente vai enviar para ele um link para ele responder a anamnese. Antes, enquanto ele está respondendo a anamnese, você vai vestir o seu EPI. E a gente deve estar bem paramentado com o Face Shield. É super importante, porque ao inserir o suave na cavidade nasal ou na parede posterior da orofaringe, você pode ter uma reação de espirro ou até um refluxo de vômito no paciente. Então, precisa de ser delicado para não machucar a mucosa e para não desencadear essas reações e usar a máscara, de preferência a N95,
e fazer a desinfecção da sala de procedimento, da cadeira e de todo o ambiente que o paciente vai ter contato, né? Então, o EPI, ele pode ser adquirido através do nosso site também. A gente começou, junto com as válvulas, esse desenvolvimento dos face shields. Eles ficaram bastante leves, bastante confortáveis. A gente tem um PETG que cobre bem toda a face, seguindo as normas da Anvisa, as resoluções da Anvisa, de como deve ser, e um material bem translúcido, um EPI bem durável, que pode ser lavado com sabão e também com álcool, sem arranhar de maneira significativa o PETG ali na frente. Então, a gente já trabalhava com PETG há bastante tempo, desenvolveu uma série de protótipos até chegar naquele que fosse mais confortável no apoio, para que a gente sabe que a gente usa bastante esse EPI e durante muitas horas do dia, né? Então, nós vamos para a coleta, e esse swab, então, ele é feito numa impressora 3D. Como eu disse, ele é bem delicado e ele é bastante flexível. Nós estamos trabalhando há anos no desenvolvimento de resinas para impressão de alinhadores ortodônticos. Hoje, os alinhadores ainda são feitos em materiais termoplásticos, em PETG ou poliuretano, mas existe uma corrida e a gente está ali, mais uma vez, à frente dessa corrida no desenvolvimento de materiais para prototipagem dos alinhadores. Isso vai ser um capítulo à parte dentro da história dos alinhadores. Acredito que muito em breve a gente vai estar pronto para oferecer isso comercialmente, mas nesse desenvolvimento a gente tem um novo tipo de material biocompatível, elástico e autoclavável, que é o grande diferencial do nosso material. Para produzir esses suaves, então, eles precisam de ser esterilizados. Como o tubo ele é esterilizado, como o líquido inativador aí do vírus também precisa de estar estéril, DNase-free, RNase-free, então todos os parâmetros recomendados pela Anvisa para a produção foram seguidos, e nós conseguimos aí, ao longo das 2 últimas semanas, obter o registro desse kit para a coleta do Covid-19. E aí, feita a coleta, a gente vai fraturar o swab no local indicado e manter o swab dentro do tubo com o líquido de transporte. Esse tubo ele deve ser mantido refrigerado entre 2 e 8 graus centígrados na geladeira, e num recipiente térmico com a caixinha de isopor, que é enviada junto com o kit para que vocês possam manter o material refrigerado durante o envio para o laboratório que vai fazer a análise do tecido que foi coletado. Depois que a gente fez a coleta, a gente vai lavar as mãos com sabão, com álcool em gel, vai descartar o EPI, que é uma etapa que a gente tem que fazer com bastante cuidado para não se contaminar nesse momento da desparamentação, né? E nós vamos enviar a amostra na caixa de isopor, que é fornecida junto com o kit, para o laboratório que foi selecionado, tá? Então, o fluxo, o paciente chega, responde à anamnese, a gente veste o EPI, faz a coleta, envia para o laboratório para análise e vai receber o resultado por um link. Então, quando eu faço o pedido hoje no site, eu posso pedir lá um Face Shield, tem um custo de R$50. A primeira coisa que eu vou fazer é o meu login, depois selecionar qual o kit que eu vou comprar, é o teste rápido, é o kit para PCR, ou eu vou comprar o Face Shield. E depois eu vou selecionar a minha cidade. No caso, eu selecionei aqui São Paulo,
e o prazo de entrega de 48 horas do resultado do exame, tá? E a quantidade de kits que eu quero receber. Então, tem sempre um período, né, entre a compra e a entrega do kit, que vai depender do frete que você selecionar. Pode ser um dia, 2 dias, uma semana, depende do frete que você selecionar, o prazo entre você fazer a compra hoje e você receber o seu kit, muito provavelmente na próxima semana, na segunda ou na terça-feira. Então, você vai fazer a leitura através do QR Code do tubo. Isso vai te direcionar para uma página específica associada àquele tubo que foi enviado para você e você vai determinar, então, se você vai ou não cobrar a consulta desse paciente. Esse é um exame que vai ser feito gratuito ou é um exame que vai ser feito cobrado? Se ele for cobrado e você quiser utilizar o nosso site para fazer a cobrança, você pode informar o valor da consulta, a forma de pagamento e pode parcelar isso em até 12 vezes para o seu paciente. Então, obviamente, se você adquirir vender esse kit, no mínimo, pelo mesmo preço que você comprou. Né? Lembrando que você vai ter a sua hora clínica, você vai ter o seu EPI, você tem o seu espaço, enfim. Então, normalmente, você vai colocar alguma margem em cima desse serviço. E acaba se tornando um serviço a mais que a gente pode oferecer dentro dos nossos consultórios, nesse período onde a gente está restrito ao atendimento das urgências e das emergências. Então, pode ser uma outra forma de renda também para o seu consultório. Então, determinado se você vai ou não cobrar a consulta, o próximo passo é você dizer quem é o paciente que vai estar associado àquele tubo onde a amostra vai ser inserida. Então, eu vou colocar o nome do paciente, eu vou colocar o CPF do paciente, para evitar homônimos, né? Vou colocar o telefone do paciente e a data de nascimento. Ao inserir o telefone do paciente e apertar o botão enviar, vai ser enviado o SMS para o seu paciente, que para confirmar que realmente é ele, a pessoa que recebeu o SMS é quem deveria estar acessando, a senha que ele precisa de inserir é o CPF. Então, você mandou para o seu paciente, ele confirma o login dele através do CPF e insere os dados adicionais como o local de morada dele. Essa informação vai ser transmitida para o Ministério da Saúde. Então, nós temos o rastreamento, a geolocalização de quem comprou o kit, de onde o kit foi utilizado, se você comprou, por exemplo, e mandou entregar na sua casa, mas você usou o QR Code no seu consultório, a gente consegue saber aonde você acionou o QR Code. E a gente consegue saber aonde o paciente mora e aonde ele recebeu o exame. E com isso a gente consegue entender um pouco melhor como que a doença está distribuída numa cidade ou numa dada região. Então, quando o paciente preenche os dados dele com o CEP, o complemento do endereço, e o endereço de e-mail aonde ele vai receber o resultado do exame, ele também assina um termo de responsabilidade respeitando, seguindo a legislação da proteção de dados. Então, tem um contrato onde ele está autorizando e compartilhando esse resultado também com o Ministério da Saúde para que a gente tenha dados e possa fazer tomadas de decisão mais inteligentes, baseadas em evidências, em dados populacionais. Né? Hoje, a maioria desses exames eles não tem esse tipo de controle. Então, um sistema informatizado, online e construído especificamente para um ambiente mobile, né, no celular, permite que você não precise de uma prancheta, de imprimir uma anamnese e contaminar o seu ambiente, a sua caneta, com um preenchimento manual da ficha de anamnese. Ele vai responder as perguntas através do próprio celular dele, por onde ele logou na plataforma da Compass,
né, na loja da Compass e vai nos enviar essa anamnese. Você vai ter acesso à anamnese que ele preencheu, o Ministério da Saúde vai ter acesso a essa ficha que ela preencheu e o Einstein, que no caso foi o laboratório selecionado para fazer a leitura dessa análise, vai emitir ali então o laudo dizendo se foi detectado ou não foi detectado traços ou sequências de RNA completo do vírus. Tá? E, dependendo das respostas da anamnese, algum direcionamento, né? Se o paciente deve procurar um médico, se ele deve procurar um hospital, se ele deve fazer a quarentena, seguir mantendo o afastamento social. Então, ele tem essa informação, tem o resultado, e esse resultado vai ser, então, compartilhado também com o Ministério da Saúde, que é nosso parceiro. Então, além de receber uma notificação no celular para acessar o resultado na nossa plataforma, esse resultado também é enviado eletronicamente para o dentista ou para o médico prescritor e para o Serviço de Saúde Municipal e Estadual. Tá bom? As opções é detectável, não detectável, ou se o exame foi inconclusivo, se a amostra foi insuficiente para a gente chegar num resultado. Quando o exame ele é inconclusivo, nós assumimos a responsabilidade de repetir o exame sem custo para o seu paciente. Mas é um número muito pequeno dos casos, menos de 1% dos casos precisam de um novo teste, dado a especificidade e a acuidade, a assertividade do exame PCR. Tá claro? Agora, o que eu não falei no último credenciamento foi sobre o teste de IgG e IgM, e ele vai seguir um padrão muito parecido, né? Ele foi liberado hoje no nosso site, a gente está lançando agora, é um pré-lançamento. Esses testes eles vão ser enviados a partir da próxima semana. Então, as compras que estão sendo feitas hoje, elas devem ser entregues até o final da próxima semana. A gente tem um prazo até sexta-feira para enviar esses testes. E são testes feitos com uma gotinha de sangue no leitor, como esse. Então, a gente vai furar o dedo do paciente, colocar a gotinha de sangue no local indicado e uma gotinha do reagente. E quando a gente tiver 2 tracinhos, é sinal de que o teste foi positivo. Se tiver um tracinho, é sinal de que o teste foi negativo. O fluxo de trabalho ele é muito parecido, tanto para o PCR quanto para os testes sorológicos, os testes rápidos. Só que, ao invés de você ler o QR Code no tubo, você vai ler o seu QR Code na parte posterior do teste rápido. Tá? E aí, da mesma forma, ele vai te mandar para a página onde você tem a opção de cobrar ou não a consulta através do nosso site, do nosso aplicativo. Tá? E aí você pode cobrar a consulta parcelada no cartão de crédito ou através do boleto bancário, preencher os dados todos do paciente, o nome, CPF, telefone, enviar o SMS para o paciente, que vai logar com o seu CPF, preencher os dados de geolocalização, autorizar o procedimento, né, e o compartilhamento dessas informações e preencher a anamnese. Então, muitos testes rápidos são feitos hoje em farmácia ou em ambientes e essa informação nunca chega no serviço de saúde e ficam perdidos. Então, o que a gente está buscando é organizar toda essa informação para que a gente possa ter tomadas de decisão mais inteligentes por parte dos gestores da Secretaria de Saúde Municipal, Estadual e do Ministério da Saúde. E um registro do teste, né? Esse registro ele é feito por você, que identificou o exame e você está emitindo ali um parecer de que o resultado que apareceu no exame foi positivo, foi negativo ou foi inconclusivo. Tá? E aí você envia para o paciente de forma que ele está documentado
pode apresentar no trabalho, numa reunião que eventualmente precise de apresentar o resultado desse exame, ele tem acesso a isso, mais uma vez, logando através do celular ou através do e-mail dele. Tá? Com isso, a gente busca contribuir para ampliar o acesso dos testes da COVID para a população, oferecer melhores condições para que esse teste seja feito. Não tem dúvida de que o cirurgião dentista é o profissional que conhece melhor a anatomia da naso, da orofaringe, que tem a maior destreza para trabalhar com delicadeza nessa região e tem total condição de fazer uma coleta muito bem feita, num ambiente adequado, com um EPI adequado, e tirando os pacientes do circuito hospitalar, onde ele pode eventualmente até estar se contaminando se ele ainda não estava contaminado. Ele foi fazer um teste para ver se tinha a presença do vírus e sai de lá com o vírus. Às vezes o teste dá negativo, mas ao sair de lá ele já se contaminou. Então, isso é muito importante a gente entender que o teste ele é uma foto daquele momento que o teste foi feito, que o material foi colhido, e não do momento que o resultado chega. Então, entre essas 48, 72 horas, entre a coleta, o envio para o laboratório, o processamento dos dados e chegar ao resultado, essa janela, o paciente pode ter se contaminado 1 minuto depois que fez o teste. Então, o teste negativo, ele não é um passaporte, porque ele pode ter se contaminado logo depois. Mas ele estabelece parâmetros mínimos para que você possa tomar uma decisão consciente de voltar ou não às suas atividades. Hoje eu testei 2 pacientes pela manhã e os 2, um casal, eles estavam preocupados porque eles queriam dar um beijo na mãe nesse domingo, Dia das Mães, e falaram assim: Bruno, eu quero ir lá na minha mãe, mas eu não sei se eu estou contaminado ou não. Eu fiz uma viagem recentemente, peguei o avião, tive que ir trabalhar em Florianópolis. Eu queria testar para ver se eu não peguei o vírus nessa viagem e para que eu possa visitar a minha mãe no domingo. E aí a gente esclarece muito para os pacientes, fala: olha, o que a gente vai te falar é se até hoje você não foi contaminado, mas de hoje até domingo, redobre os seus cuidados, redobre o afastamento social, redobre o uso das máscaras, lave bem as mãos, mantenha o isolamento, para que você minimize as chances de levar o vírus para sua mãe, que já está mais velhinha, debilitada ou com o sistema imune comprometido. Então, isso faz com que a gente seja mais cuidadoso com quem a gente ama, com os nossos pacientes, com os nossos funcionários, com as nossas equipes, que a gente seja mais responsável, que a gente possa atuar verdadeiramente como profissionais de saúde. E transmitir essa informação valoriza a nossa profissão, valoriza o cirurgião dentista. E levando essa ideia para o Ministério da Saúde, é que a gente conseguiu rever uma política, né? E hoje nós estamos apoiando a Fiocruz, através do Ministério da Saúde, iniciativas para que os cirurgiões dentistas, dentro do PSF, dentro do SUS, que estão com uma carga de trabalho reduzida, ociosa, para que eles possam entrar no enfrentamento e no teste em massa da população, tirando os pacientes da rede hospitalar. Então, trazendo esse entendimento, né, o vice-presidente da Fiocruz fez uma live comigo, fiquei muito feliz. Hoje conversei com ele e com o pessoal do Ministério da Saúde e eles realmente gostaram muito da ideia de que o cirurgião dentista seria o profissional da saúde mais indicado para chefiar equipes de teste em massa. E eu fico muito feliz disso, porque essa é a nossa missão, é isso que eu acredito, é isso que eu trabalho todos os dias
para que a nossa profissão seja valorizada, para que a gente seja reconhecido cada vez mais como parte importante da nossa sociedade, pessoas que vieram para contribuir, deixar algo de muito positivo nesse mundo. Eu acho que, como eu disse no começo, eu amo ser dentista, eu amo odontologia e eu quero ver a odontologia colocada cada vez num pedestal mais alto. E eu realmente acho que, nesse momento, o novo normal é que nós, dentistas, vamos ter que assumir muito mais a responsabilidade, não só dessa doença, mas de várias outras, de testar os nossos pacientes contra a hepatite, contra o HIV, testar, nos proteger cada vez mais nos procedimentos, que a gente está cada vez mais exposto, a gente sabe que a odontologia, o consultório odontológico é o lugar onde a gente está mais exposto a esses contágios, e a gente vai ter que redobrar a nossa atenção, rever os nossos protocolos de atendimento, rever as aglomerações, e eu acho que é uma nova fase que está começando, uma fase que vai ser ainda melhor para aqueles bons profissionais que são realmente comprometidos com a saúde dos seus pacientes e que são comprometidos com a performance e com a entrega de resultados. Eu acho que a gente vai ter um divisor de águas nos próximos meses e aonde os mais fortes e os que se adaptam mais rápido vão sair, sem dúvida, vencedores e ainda melhores. Com certeza todo mundo que está aqui se importa com os seus pacientes, se importa com os seus familiares, se importa com as suas equipes e, por isso, eu realmente espero que a gente possa cada vez mais ajudar a reduzir os custos e aumentar o acesso a esses testes que são tão necessários. O Ministério da Saúde, o governo brasileiro está comprando 40 milhões de testes para serem feitos ao longo dos próximos meses e não adianta só testar se a gente não tiver uma resposta responsável a tudo isso que está acontecendo. Então, temos algumas perguntas e eu gostaria de respondê-las. Deixa eu voltar para cá. Muito bem. Hoje eu busquei ser um pouco mais direto ao ponto, né? Mas ao mesmo tempo queria muito deixar esse recado da importância da gente se posicionar nesse momento, da gente estudar, entender sobre a doença, entender os mecanismos de transmissão e as possibilidades de teste, saber identificar quando usar o PCR, quando usar o IgM, quando o IgM e o IgG podem nos ajudar a identificar em que etapa da doença esse paciente se encontra, se ele já tem uma possível imunização ou não. Basicamente, seria essa a situação. Então, o pessoal aqui mandou o link do YouTube, perguntando qual que é o link do YouTube. YouTube/Compass 3D. Tá? O áudio estava um pouco baixo, né? O Marassi me ligou aqui, acredito que depois a gente acabou normalizando isso aí. Por quanto tempo é válido um resultado negativo? De quanto em quanto tempo você deveria ficar se testando? Olha, essa é uma pergunta que eu tentei responder, que o teste ele é válido para tudo que aconteceu antes de você ter testado. Tudo que aconteceu depois de você ser testado não está sendo medido no seu teste. Então, se você
tomou todos os cuidados, se você está fazendo afastamento social, se você está usando a máscara, está usando a luva, não está apresentando sintomas, você tem uma chance reduzida de estar se contaminando depois de um teste negativo. Tem garantia? Não. Se você precisar de saber diariamente, você tem que testar diariamente. É prático fazer esse teste diariamente? Não. Então, eu posso dizer o que eu tenho feito ao longo das 3 últimas semanas, desde que a gente se tornou autorizado a produzir e comercializar esses kits. Eu tenho me testado semanalmente. E eu tenho circulado muito, feito muitas reuniões, atendido os pacientes de urgência e emergência no meu consultório. Então, eu tenho me colocado muito em situações de risco e, por isso, tenho me testado frequentemente, porque no momento em que eu testar positivo no PCR, esse é o momento que eu vou voltar para minha casa e vou tirar minhas férias, que eu não tirei esse ano ainda, vou ficar lá os meus 15 dias, 20 dias, para que eu não contamine ninguém. Se Deus quiser, eu não vou me contaminar, mas tenho tomado os cuidados, né, de usar a máscara, de lavar as mãos, de manter o afastamento social, tenho mantido um distanciamento maior dos meus pais, dos meus sobrinhos, no sentido de proteger. O jeito mais seguro é o distanciamento social, mas se você precisa ou deseja se reinserir nas atividades econômicas, no convívio social, o mínimo que você tem que fazer é se testar quando você acha que você pode ter sido contaminado. Pelo menos essa tem sido a minha conduta. Para quem está fora do Brasil, Bruno, vocês têm algum planejamento para isso no futuro? Moon, tudo bem, Moon? Você está no Havaí, não é? Ou é em Washington? Eu já não estou lembrando. Moon, a gente está, até o final desse mês, montando a nossa operação em Portugal para produzir os testes e comercializar os testes lá em Portugal também. Mas hoje a nossa primeira preocupação é com o mercado brasileiro. Tem uma falta mundial de kits, de swabs, de kits para testes. E, como eu disse, o governo brasileiro botou aí um pedido de 40 milhões de testes. Nós temos muito o que fazer pelo Brasil e a Compass, como empresa brasileira, investida pelo BNDES, com o apoio do Ministério da Saúde, a gente não pode virar as costas para o mercado nacional e pensar em exportação nesse momento. A gente quer ser um provedor real de soluções para o brasileiro. Pelo site da Compass, onde eu entro exatamente? Não é no site da Compass, www.compass3d.com.br. É loja.compass3d.com.br. Eu vou escrever aqui loja.compass3d.com.br. Deixa eu ver aqui. Nas perguntas e respostas, faz bochecho com que tipo de enxaguatório? O Marassi perguntou aqui. Marassi, você pode fazer o bochecho com água, não deve ser com enxaguatório, porque o enxaguatório, o objetivo, muitas vezes é de inativar ou de diminuir a carga viral. E ali a gente não quer diminuir, a gente quer pegar o máximo de vírus para ter o mínimo de chance de falso negativo. Então, ali é mais no intuito de remover, às vezes o paciente comeu alguma coisa, tem resto de alimento na boca, então bochecho só com água para remover restos de alimento que podem atrapalhar se você passar o swab e na coleta vir um alface ou um resto de biscoito, esse material orgânico ele pode deteriorar a amostra. Então, é mais no sentido de remover restos de alimento. Tá? Onde baixa o aplicativo,
é um site responsivo. Então, se você acessar através do seu celular, loja.compass3d.com.br, ele já vai estar formatado dessa maneira. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui e mostrar na prática como que isso aí funciona, que eu acho que vai ficar mais simples. Então, loja.compass3d.com.br, você vai ver, se você tiver no seu computador, dessa forma. Agora, se você tiver no seu celular, você vai ver ele dessa forma. Então, quando você clicar aqui no Compass Covid, você vai poder comprar o seu kit PCR, o seu Face Shield ou o seu teste rápido. Eu vou clicar aqui no kit para PCR, vou selecionar a minha cidade, São Paulo, e eu quero um exame em 48 horas. Eu quero comprar 5 testes e esses 5 testes tem um valor aqui de R$2.000. Cada teste com um valor de R$400 e nessa semana de lançamento a gente fez uma condição especial que os testes estão saindo a R$350, tá? Então você vai economizar nesses pedidos R$50 em cada um deles, ou seja, você vai ter um desconto de... Foram 5 que eu comprei? 5. Então, se eu aplicar aqui o meu cupom, que vai ser o cupom -1, deixa eu ver se eu vou aplicar o meu CEP. Eu vou aplicar aqui. Então, o cupom 2. Vocês vão receber o cupom, acho que eu já consumi com todos os meus créditos aqui. Cada um de vocês vai receber através do seu e-mail o código para fazer a sua primeira compra com um desconto de 400 por R$350. E aí eu posso receber isso via Sedex, Correios normal ou fazer a minha retirada na loja se eu estiver em Belo Horizonte. Tá? E aí eu preencho se eu vou pagar cartão de crédito ou com boleto bancário, e se eu for pagar então com o boleto bancário, a gente vai ter a condição de abrir o boleto e fazer o pagamento da fatura usando o leitor de código de barras, enfim. Ou se eu resolvi fazer o pedido no cartão de crédito, eu vou ter, então, a possibilidade de parcelar esse pedido dessa forma. Então, eu posso visualizar o boleto aqui a qualquer momento e quando eu pegar o meu tubo, vou fazer a leitura do tubo com o QR Code e seguir os passos de registro do paciente. Ficou mais claro de entender dessa forma? Rafa, cara, estou te devendo a ligação desde o almoço de ontem. Me desculpa. Eu mandei umas mensagens no WhatsApp. Obrigado por você estar aqui. Um beijo para a Angélica e os meninos todos aí. Você acha que podemos fazer o teste fora do consultório odontológico? Rafa, pode sim. Os testes são feitos num escritório dentro na sala de vacinas. Não precisa ser feito necessariamente no consultório odontológico, mas dentro de um ambiente adequado, que você possa fazer a desinfecção. Existe uma legislação específica para pontos de coleta e eu não sei se quando você está falando em fora do consultório, você está falando fora da cadeira ou fora do seu endereço consultório, porque se for fora do seu endereço, onde a sua inscrição estadual ela tiver registrada, provavelmente você vai precisar de uma autorização da prefeitura, um alvará de posto de coleta. Tá?
e é uma legislação bem chatinha, então não é tão simples para fazer uma coleta fora do ambiente do seu consultório. Ficou clara a resposta? Era isso mesmo? Me dá um feedback aqui, por favor. Deixa eu minimizar isso aqui. Voltando. Mais perguntas? Obrigado, Marassi. Deu para entender aí o espírito da coisa. Tenho certeza que você vai seguir à risca essas recomendações, testar a gente, testar a nossa equipe e oferecer esse serviço dentro dos consultórios, né? Existem esses serviços delivery, onde você vai até a casa para fazer a coleta. Sim, Rafa, eu preciso de me informar melhor para poder saber se a gente está habilitado a fazer esse atendimento domiciliar, tá? Eu acho que muita coisa tem mudado, a legislação tem flexibilizado para que a gente tenha o maior número de pessoas com acesso aos testes, e isso tem que ser feito com segurança, tá? Obrigadão, Rafa. Maravilha. Pessoal, deixa eu ver aqui mais dúvidas. Deixa eu compartilhar aqui. É válido, quem está fora do Brasil. O Pri, você perguntou aqui sobre o site, ficou claro lá onde eu mostrei, loja.compass3d.com.br. A outra pergunta, Fabiola, por favor, fiquei uma dúvida com o teste rápido de gotinha de sangue. É eficaz? Sai o resultado em quanto tempo e os valores? Olha, o teste rápido, ele é um teste que é menos sensível, tá? É um teste onde você tem um índice alto de falso positivo e falso negativo, depende, tem várias marcas hoje sendo comercializadas, algumas boas, outras não tão boas, alguns específicos, outros não tão específicos, e você pode ter ali algo entre 30% e 80% de confiabilidade. O teste que a gente trabalha hoje, ele está mais próximo desses 80% de confiabilidade, de um laboratório chamado ECO, e muitos testes estão sendo feitos para validar o que tem sido dito sobre a especificidade e a acuidade desses exames. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Mas ótimo. Mas então você vai saber se tem IgM e IgG, mas a IgM e IgG pode não ser específica para a COVID. Então você pode estar com uma gripe e ter o teste positivo, ou você pode ter o teste negativo porque o teste não era de muita qualidade. Então o teste rápido ele serve para, principalmente depois que você identificou que você não está com o vírus, saber se você já está com uma possível imunidade na presença do IgG, de um IgG específico. Então, tem que ser um teste altamente específico para IgG do coronavírus, para que você tenha o tão sonhado passaporte da imunidade, que ainda não existe. Tá? Ainda a gente não pode afirmar com segurança que o seu IgG positivo realmente é específico para o coronavírus, pode ser de um outro tipo de coronavírus e não do SARS-CoV-2. Grace,
demais a iniciativa. Eu escuto muito de médicos que dentistas todos os dias lidam com o diagnóstico de doenças sistêmicas e que isso facilita muito a vida clínica. Exatamente. Nós somos estomatologistas, né? A gente faz biópsia incisional de carcinoma maligno. Então, lesões malignas. Então, não é um teste PCR que vai nos amedrontar, né? Faz parte da nossa formação, faz parte da nossa capacidade e faz parte da nossa obrigação como profissional de saúde responder esse chamado, porque são necessários hoje 40 milhões de testes no Brasil e não existe médico suficiente para fazer todos esses exames. E não tem enfermeiro que vai ser melhor do que um dentista para poder fazer essa coleta. Ninguém conhece melhor cavidade nasal, cavidade bucal, para fazer a coleta desse exame padrão ouro hoje, para a gente saber se eu estou ou não transmitindo o vírus. Então, muitas pessoas, quando a gente começou a falar sobre isso, ficaram com muito medo da gente estar promovendo a busca desse passaporte da imunidade, e o nosso intuito é o contrário, talvez é o passaporte vermelho, é o sinal de pare e reduz a sua ansiedade. Se você está contaminado, fique em casa. Se você pode ficar em casa e não contribuir para a disseminação da doença, fique em casa. Se você não foi testado, fique em casa. Só vá trabalhar se você não estiver transmitindo o vírus. Tá? Essa que é a mensagem que a gente queria passar. Se eu já estiver me contaminado e supostamente estiver imune, eu ainda transmito o Covid-19? Se eu tiver um novo contato com o vírus, provavelmente não através do seu tecido, mas você pode transmitir através das mãos. Se você pegou uma área contaminada e transmitiu para uma outra superfície, outra pessoa pegou, se você transportou o vírus de um lugar que tinha o vírus para outro lugar que não tinha e outra pessoa contaminou, então vamos falar, eu fui numa reunião, fui participar de um projeto social que a gente tem participado ali todos os finais de semana, levando comida para moradores de rua. Mesmo que eu já tivesse o passaporte da imunidade e eu me contaminei na rua, levei para casa e alguém na minha casa encostou naquilo que eu encostei, pode ser que eu tenha contaminado alguém na minha casa. Então, você pode transmitir ainda que você não esteja contaminado. Lavar as mãos, usar máscara, EPI, evitar aglomerações, todas essas políticas são as mais eficazes para conter a doença. Tá? Mara Cardoso, tudo bem, Mara? Quanto tempo posso manter o kit PCR sem usá-lo? Ele tem uma durabilidade na geladeira de 3 meses, tá, Mara? Tem que estar na geladeira, refrigerado de 2 a 5 graus, é o ideal. Foi o que eu imaginei sobre o estrangulatório. Mara sabe tudo. Brigadão aí pela pergunta. É importante esclarecer. Eu pensei ter dito, às vezes eu falei muito rápido na hora. Te agradeço a oportunidade de esclarecer essa questão. Existe uma média de valores a ser cobrado? Márcia, isso vai variar muito, né? Como todo o serviço prestado, é muito difícil da gente ter uma tabela nacional de exames. Mas hoje, um teste feito num laboratório, ele vai variar em torno de 350 até R$1.000. Então, depende do laboratório, depende do hospital que você está, depende do tipo de teste que vai ser aplicado. Eu acredito que você deve sim cobrar a sua consulta e passar informações, passar toda a segurança, escutar o paciente, esclarecer as várias questões, e acho que você deve cobrar a sua consulta normalmente.
Se você, como eu, é ortodontista, eu não sei, só está escrito Márcia, eu não sei qual Márcia que é. Se você, como eu, é ortodontista, eu não tenho cobrado um valor maior dos meus pacientes que já estão em tratamento. Eu ofereço, quem tem interesse, eu não obrigo ninguém a fazer, a grande maioria se interessa, e eu cobro o valor ali do que vai ser dos EPIs, do uso daquele espaço, além do tempo que eu iria gastar para atendê-los. Por outro lado, se é uma urgência e é uma emergência, eu estou cobrando a minha consulta e oferecendo mais esse serviço. Então, hoje, tentando não me alongar muito nessa resposta, em torno de 400 a 500 reais é o que eu tenho cobrado no meu consultório. Tem gente que cobra 1.000, tem gente que não cobra nada, tá? Cobra só o valor que gastou no kit. Marás perguntou do aplicativo, para esclarecer também. Sua esposa ficou procurando aí, manda um abraço para ela, tá bom? Obrigadão, Marás. André Lima, escolher qual laboratório vai ser enviado? Você não escolhe, André, porque hoje existe uma escassez de laboratórios. Então, a gente direciona para o laboratório parceiro com a maior capacidade de entrega dentro desse prazo, porque hoje os laboratórios, a gente tem poucos laboratórios, muitos sobrecarregados e muitos laboratórios com capacidade ociosa, mas às vezes sem recurso. Então, a gente tem apoiado vários laboratórios de universidades federais, estaduais, pequenos laboratórios de pequenas cidades, trazendo para eles insumos e capacidade de operar para atender uma demanda, como eu disse, de 40 milhões de exames e investindo nesse treinamento para que a gente forme um exército de cirurgiões dentistas capazes de fazer esses testes e contribuir para a gente pegar o máximo de informação e oferecer essa informação para os nossos governantes tomarem as medidas mais acertadas de controle, de combate à Covid. Se eu já tiver contaminado, transmite o Covid, não, se eu já respondi. Se o PCR der negativo, também tem chance de erro ou não? Me desculpe se já falou, entrei agora. Islane, sim, tem chance de estar negativo, nenhum teste é 100%. Normalmente, o falso negativo ele acontece por falta de uma coleta adequada. Então, se você não inseriu o swab até a parede posterior da nasofaringe, se você não coletou material suficiente para análise, você pode ter um falso negativo ou um exame inconclusivo, e aí você precisa de fazer esse teste de novo. Mas isso aí, como eu disse, é menos de 1% dos casos, porque o teste é muito sensível e é bastante específico para um fragmento do RNA subespecífico do SARS-CoV-2. Tá? Como se eu fosse um vetor do vírus. Exatamente, Grace, exatamente, como se você fosse um vetor do vírus. Para começarmos a fazer os testes, há algum treinamento para fazermos o procedimento com maior segurança? Ô Fer, esse vídeo, a gente tentou fazer ele da forma mais didática. Ele vai ser um pouco mais, está sendo editado para ter uma animação um pouco mais detalhada, mas o procedimento ele é muito simples. Para nós, cirurgiões dentistas, né, a inserção, ela basicamente ela deve ter uma direção infra-superior e buscando ali passar na coana média e com isso ir até a região posterior aqui da nasofaringe e fazer então um movimento em 360 graus girando o swab para que ele faça uma raspagem do epitélio ali da parede posterior, tá? A gente terá acesso a esse vídeo para rever e assimilar bem tanta informação.
Sim, Kelly, esse nosso hoje ele vai ser disponibilizado, vocês podem assistir e tirar dúvidas no nosso canal do Telegram, que deixa eu ver se eu consigo colocar esse canal do Telegram aqui. Vamos ver a próxima aqui. Poderia gravar, né? Fabiana, sim, tem um comprovante de participação, né, uma espécie de certificado, e vocês vão receber por e-mail esse comprovante, tá? Deixa eu mandar aqui para vocês o link do nosso grupo do Telegram, onde a gente está colocando artigos científicos, vídeos e atualizações, porque praticamente todo dia tem alguma coisa nova, tem alguma informação nova para compartilhar. Então, deixa eu mandar aqui para vocês. Em Curitiba, qual o laboratório credenciado, Mara? Sinceramente, eu não sei a lista, são 300, eu não sei de cor todos os laboratórios. Me mandem um e-mail que eu vou te enviar aí quem são os laboratórios de Curitiba. Mas a maioria dos laboratórios são laboratórios do LACEN, que é o laboratório central, e da Fiocruz. Tá? Deixa eu pegar aqui. Então, ó, o link para o site estou colocando aqui no chat o link para o grupo do Telegram, tá? Fê, Acompas, parabéns por essa iniciativa, obrigado. Fabiana, obrigado. Márcia, como é feito o envio do material ao laboratório? A gente envia para você, a hora que você coloca o registro do QR Code, qual é o laboratório que está habilitado para poder receber aquela sua amostra naquele momento, aquele que vai te responder mais rápido dentro do período das 48 horas. É uma logística em tempo real, onde a gente está consumindo serviços dos laboratórios que estão com a capacidade ociosa. Tá? Kelly, obrigado. Aí sim, vamos baixar o Telegram. Islane, muito obrigado. Grace, você poderia me enviar? Não sei gravar. Tem algum selo de credenciamento? Olha, tem um número aqui, eu não sei quem que escreveu. Não tem um selo de credenciamento, então, mas é uma ideia. Vou deixar aqui para o pessoal do marketing pensar nessa ideia para a gente ter um selo de quem é credenciado e aderiu à ideia. Gostei da ideia. Pessoal, estamos chegando aqui no nosso horário combinado, próximo de 9 horas. Tassiana sempre à frente. Obrigado. Vou ver se temos mais alguma pergunta aqui no Q&A que ainda não foi respondida. Eu sei que é muita informação. Eu tenho me cercado de pessoas experts que todo dia me corrigem em alguma coisa que eu falei ou que de repente não é 100% acurado na última revisão da literatura. Como eu comentei na última live, eu mostrei o gráfico com o IgM subindo e descendo por volta ali da primeira semana para a segunda semana após o início dos sintomas.
e aí um colega ligou dos Estados Unidos e falou, Bruno, não, os estudos estão mostrando que você tem um platô ali de IgM que pode chegar até 30, 40 dias. Mas não mudou o fato de que IgM está associado à fase aguda da doença e o IgG é uma fase mais crônica. Então a gente vai fazendo pequenos ajustes, mas a gente tem tentado trazer para vocês as informações com o maior nível de acuidade, de veracidade possível, né? Adorei a iniciativa de não só testar, mas registrar os dados. Obrigado, Márcia. O governo federal pretende aí adotar o nosso aplicativo, a nossa solução ponta a ponta, também para o SUS, né? A gente está em negociação com os planos de saúde, e foi uma pergunta que fizeram na live da semana passada. Então, nós estamos em conversa com alguns planos de saúde que devem arcar com parte ou integralmente de alguns exames desses. Então, vai ser bem interessante essa perspectiva de fazer exames pelo plano. Tá? Carlos, obrigado pelo elogio aí, parabéns pela palestra. Bruno manda de novo o canal do Telegram, está aqui. Grace, o importante é sempre estar se inovando, estar mostrando o que está sendo, estudando e aberto a mudança conforme ela ocorre. Admiro muito isso como CEO de uma empresa. Com esse aplicativo no SUS seria muito bom. Fizeram algo parecido no rastreamento dos casos na China, seria top. Hoje a gente teve conversas lá com o pessoal da Fiocruz, de Brasília, e vamos começar um piloto em alguns municípios, como esse estudo que eu comentei com vocês lá da Itália, muito, muito interessante. Eu não tive tempo de colocar ele na aula, mas deixa eu mostrar aqui para vocês que legal que foi. Saiu publicado aqui no The Guardian essa iniciativa de um pesquisador italiano que nessa cidade de Vó, acho que eu falei nó na aula, né? A cidade de Vó, ele fez, né, o teste em 40 mil pessoas. Nós vamos fazer a mesma coisa em alguns municípios aqui de 40 mil pessoas, testar todo mundo e reavaliar depois de alguns dias e ver o número de casos aumentou ou diminuiu com o lockdown vertical. Então, espero, se a gente tiver os mesmos resultados que eles tiveram né, na Lombardia, que a gente possa controlar a doença, né? Márcia falou que podemos lançar campanhas locais. Tem planos que estão realizando os testes, não tem? Tem sim, Mara, tem alguns planos que realizam os testes, não é para todos os planos, né? Normalmente está mais para, nessa camada de prevenção, são para os planos mais tops, vamos dizer assim. Então, eu não sei se vamos ter alguma determinação para que isso seja mais amplamente acessado. Tá? Você paga pelo teste, aí vai ter plano que trabalha com reembolso, tem plano que vai fornecer o teste. Tá? Então, varia. É igual ao laboratório, você trabalha com algum plano odontológico, tem alguns planos de saúde que te reembolsam o dinheiro e você escolhe o laboratório que você quer. Tem plano que te obriga a trabalhar com um determinado laboratório de prótese, né? Então, é mais ou menos essa situação. O Slane falou que fez já pelo plano e
Falou que não aparece os links do canal do YouTube. Bom, vai lá do Telegram, vai lá no site da Compass, né, no Compass com você, que é o nosso perfil no Instagram, que você vai achar também. Tá? Bom, pessoal, falta 1 minuto. Tem tempo para mais uma pergunta. Você acha que o plano odontológico poderá trabalhar ou só planos de saúde? Olha, Aline, eu vou deixar essa questão do plano para a gente falar provavelmente na nossa live da semana que vem. Eu acho que é impossível da gente esgotar o assunto e ele está sendo muito dinâmico. Eu preciso de deixar essa questão dos planos. Eu vou conversar isso mais com vocês na semana que vem. A gente volta, faz mais uma recapitulação sobre o IgG, o IgM, o PCR, e aí eu prometo que na semana que vem a gente conversa sobre planos. Eu acredito que nós teremos boas notícias até a próxima semana aí com relação ao reembolso de planos de saúde, tá? Mas vamos trabalhar bastante para que a gente tenha condições de fazer isso com responsabilidade. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Parabéns, Bruno. Ótimo. Podemos rever o vídeo. Selma, não consigo ver. Está sendo enviado por aqui. Boa noite, Maraci. Stay safe. Obrigado. Você também fica seguro aí. Beijo na família toda. Tá? Valeu. Lácio, boa noite para vocês também. Fiquei muito feliz em ajudar a fazer os testes. Ficarei muito feliz. Obrigado, Fê. Obrigado, Alice. Obrigado a todo mundo que fez perguntas. As perguntas acho que enriquecem muito. E na próxima semana a gente bate mais um papo, tá? Obrigado, Jaqueline. Beijo para todos. Boa noite. Falamos nas lives aí durante a semana no Instagram. Todo dia às 2 horas tem uma live. Amanhã vamos fazer uma live com o Carlos Bettoni falando sobre o Covid. Ele estava numa outra live agora com o Consolaro, que tem falado bastante sobre o Covid, trazendo sempre muita informação técnica, científica. E amanhã a gente vai bater um papo com ele às 17 horas. Tá bom? Islane, obrigado. Parabéns pela sua simplicidade e profissionalismo. Muito obrigado. Agradeço muito, gente. Eu estou realmente buscando valorizar a nossa profissão, botar o nome da odontologia lá no alto, que é onde a gente merece estar. Fiquem seguros, se testem, teste sua equipe, ofereça esse serviço dentro dos seus consultórios para que a gente tenha o menor prazo, o controle da doença que está, infelizmente, ainda numa escalada. Né? Agradeço aí. Se você puder, fique em casa. Se você resolver atender, se testa para não fazer parte do problema e fazer parte da solução. Tá? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus aí mais uma vez. Tchau, tchau.